Sábado, dia 12/3, agora, a partir das 18 horas, a gente tem o card preliminar do UFC Fight Night entre o Marreta e o Ankalaev. Fight Night, mas é melhor que muito numerado por aí. Então, vamos lá. A primeira luta já promete ser boa e promete ter nocaute. Entre os meio pesado, o russo Azamat Murzakanov e o camaronês Tafon Nishuk. O Murzakanov tem 35 anos, venceu 10 lutas que fez na carreira, 7 delas foram por nocaute, uma por finalização e 2 por decisão. Ele vai estrear no UFC e metade do seu cartel foram vitórias contra lutadores locais, com uns cartéis não tão bons. Mas ele já venceu bons nomes também. Inclusive, a última derrota do André Sergipano foi em 2016 e foi para esse russo. Ele perdeu por nocaute no primeiro round. E ele venceu mais 2 brasileiros também, o Guto Inocente e o Matheus Scheffel, por nocaute no primeiro round, que foi no Contender Series, quando ele conseguiu classificar para o UFC. E 8 das vitórias dele foram no primeiro round, tá? O Nishuk tem 27 anos, 6 vitórias e 1 derrota na carreira, venceu 4 por nocaute e 2 por decisão. Tem 3 lutas no UFC, venceu 2, o Jamie Pickett e o Mike Rodrigues, as 2 por decisão, e ele perdeu para o coreano Jun Yong Park, por decisão majoritária. Esse é aquele coreano que foi nocauteado pelo Robocop. Nas casas de apostas, o russo é favorito, cerca de 60%, eu vou concordar. O cara tá invicto ainda em 10 lutas, não pegou tantos caras bons, mas os que ele enfrentou ele venceu. 8 vitórias no primeiro round não é para qualquer um, apesar de que o camaronês também é muito bom, já foi testado em um nível maior, entre aspas, né, que ele já tem 3 lutas no UFC, venceu 2 e a derrota dele foi uma decisão majoritária, mas eu vou ficar com a vitória do Azamat por nocaute. A segunda luta vai ser entre os pesos galo, o Chris Moutinho, aquele português que apanhou muito do Sean O'Malley, ficou famoso pela resistência dele, o cara parecia um zumbi, e o argentino Guido Canetti, de 42 anos. O Moutinho tem 29 anos, 9 vitórias e 5 derrotas, tem 3 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão, e as suas derrotas, 3 foram por nocaute e 2 por finalização. Ele fez só uma luta no UFC, que foi essa que eu comentei agora, contra o Sean O'Malley, em julho do ano passado. Bom, apesar de ter apanhado muito, ele continua andando para frente a luta inteira e sofreu um nocaute técnico. Ele estava em pé ainda, mas o Herb Dean resolveu interromper a luta. Mas ele não tinha condições mesmo, não tinha como ganhar e para a saúde dele a luta foi interrompida. Mas ele mostrou que ele é muito guerreiro, ele aceitou a luta de última hora e aguentou bastante porrada. O Canetti tem 42 anos, venceu 8 e perdeu 6. 3 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 2 por decisão. Dessas 6 derrotas, 1 foi por nocaute, 4 por finalização e 1 por decisão. Ele estreou no UFC em 2014, perdeu no primeiro round, venceu uma luta em 2015 e aí ele teve um intervalo na carreira e só voltou em 2018. No total, ele fez 7 lutas e perdeu 5, vem de 3 derrotas seguidas. Bom, o português está com um pequeno favoritismo nas casas de apostas, de cerca de 60%. Vou concordar mais uma vez, nenhum dos 2 lutadores é dos melhores. Claro, quando eu falo aqui dos melhores, óbvio que todo mundo que está no UFC é bom, mas no nível deles lá, eles estão um pouco abaixo. E eu acredito que o Canetti já está com 42 anos, está perdendo quase todas as lutas, vem de 3 derrotas, e até devem ter dado ele para o Moutinho agora como uma retribuição por ele ter aceitado a luta contra o O'Malley de última hora e ter sido guerreiro durante a luta toda. E ter apresentado uma boa luta aí, apesar da surra que ele tomou. Então eu fico com a vitória do Moutinho por decisão. A terceira luta vai ser pelo peso médio. O sul-africano Dalsha Lujambula vai enfrentar o americano Corey Brundage. O Lujambula tem 34 anos, 11 vitórias e 3 derrotas. Ele venceu 5 por nocaute, 1 finalização e 5 decisões. Perdeu 1 vez por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Ele chegou no UFC em 2019. Quando ele chegou, ele estava com um card de 9-1 e já estreou com vitória por nocaute contra o Townsend. Em seguida, ele já perdeu do Magomed Ankalaev por nocaute, venceu o Marcos Maluco e agora ele vem de derrota para o Barriot. O Brundage tem 27 anos, 6 vitórias e 2 derrotas, venceu 3 por nocaute, 2 finalizações e 1 decisão e perdeu 1 vez por nocaute e 1 por decisão. Ele fez 1 luta no UFC e perdeu por decisão pro Nick Maximov, aquele cara, o abraçador de pernas lá da equipe do Nate Diaz.
Ele foi derrotado no Contender Series pelo William Knight, por nocaute no primeiro round. E o único lutador com cartel positivo no cartel dele, que ele venceu, foi o Joseph Cropshot, lá no LFA, que tem um cartel de 4-3. O resto é tudo ou nulo ou negativo. Bom, nas casas de apostas a luta está bem equilibrada. Eu vou discordar dessa vez. Para mim o sul-africano é bastante favorito. É uma das lutas que eu colocaria até numa múltipla. Claro que tudo pode acontecer, mas pelas análises que eu fiz, ele vence sem problemas. Ele foi testado em nível maior, já venceu atletas melhores, tem mais experiência. Então, para mim, ele vence até por nocaute. Bom, a quarta luta vai ser pelo peso mosca feminino. A colombiana Sabina Mazo vai enfrentar a americana Miranda Maverick. As duas têm a mesma idade, 24 anos. A Mazo tem 9 vitórias e 3 derrotas. Venceu 2 vezes por nocaute, 1 por finalização e 6 por decisão. E ela perdeu 1 vez por finalização e 2 por decisão. Ela está no UFC desde 2019, venceu 3 e perdeu 3. Ela vem de 2 derrotas seguidas para Alexis Davis, por decisão, e para Maria Agapova por finalização. A Maverick tem 9 vitórias e 4 derrotas, venceu 1 por nocaute, 5 finalizações e 3 decisões, e perdeu as 4 por decisão. Ela veio do Invicta para o UFC em 2020, como uma grande promessa. De início ela correspondeu bem, venceu as 2 primeiras lutas, mas agora ela vem de 2 derrotas na sequência. Ela perdeu para 2 boas atletas, a Maycee Barber, e na última luta para Erin Blanchfield, que é uma menina que eu falei na época que prometia bastante, e ela amassou a Maverick na luta. Bom, a americana é uma das mais favoritas da noite, cerca de 75%, e dessa vez vou concordar, eu acho que ela deve vencer sim. O nível dela é um pouco maior, ela vai dominar a luta no wrestling, provavelmente, levar para o chão, e a Sabina Mazo não deve ter muita chance. Ela é bem inferior tecnicamente, então fico com a vitória da Maverick por decisão. A quinta luta vai ser pelo peso pena. 2 americanos vão se enfrentar, o Damon Jackson e o Kamuela Kirk. O Jackson tem 33 anos, venceu 19 lutas e perdeu 4. Tem 3 vitórias por nocaute, 14 por finalização e 2 por decisão. E ele perdeu 3 vezes por nocaute e 1 por finalização. Ele chegou do LFA, veio para o UFC em setembro de 2020 e fez 3 lutas. Venceu 2 e perdeu 1. A derrota foi um nocaute no primeiro round para o espanhol Ilia Topuria, que é invicto ainda na carreira. Ele venceu o Charles Rosa na última luta por decisão. O Kirk tem 27 anos, 12 vitórias e 4 derrotas. Venceu 5 por nocaute, 6 por finalização e 1 por decisão. E ele perdeu 1 por nocaute e 3 por decisão. Ele também fez parte da LFA, mas fez só uma luta no UFC, que foi em julho de 2021. Ele venceu o Americani por decisão. Ele perdeu no Contender Series para o Billy Quarantillo, em 2019 por nocaute, e depois perdeu para o brasileiro Bruno Souza, lá na LFA. Agora ele vem de uma boa sequência, fez 3 lutas em 2021 e venceu todas. Bom, mais uma luta que promete ser bem equilibrada. O favoritismo está para o Kirk, com cerca de 55%, mas eu vou ficar com a zebra, né? Não é considerado bem uma zebra, porque por causa do equilíbrio. Eu acho que o Damon Jackson tem uma experiência maior. Ele só perdeu para caras muito bons, para o Topuria e para mais um cara que era invicto também. Então, acho que a experiência dele é maior, num nível maior, e ele tem tudo para vencer a luta. Mas acho que vai ser por decisão. Mas é uma luta boa aí. Bom, a sexta luta vai ser pelo peso galo, mais um invicto aí que vai estrear no UFC, o inglês Javi Bachará. Ele vai enfrentar o Trevin Jones, de Goa. O Bachará tem 26 anos, venceu as 11 lutas que ele tem na carreira, 5 por nocaute e 6 por finalização. Nunca foi para a mão do juiz. Ele vai fazer sua estreia, como eu disse, e depois de vencer o Oron Kalon, que é um cara de Israel que também era invicto no Contender Series em outubro de 2021. Foi a única luta da carreira dele que chegou no terceiro round. Ele venceu 8 lutas no primeiro e 2 no segundo. É uma grande promessa. O Jones tem 31 anos, 13 vitórias e 7 derrotas. Ele venceu 3 por nocaute, 4 por finalização e 6 por decisão. E perdeu 2 por finalização e 5 por decisão. Na sua estreia no UFC, ele ganhou do Timur Valiev. Foi uma virada histórica aí no segundo round. Mas o resultado foi anulado pela Usada. Ele foi pego no teste, né?
por uso de marihuana. Em seguida ele venceu o Mário Bautista por nocaute e ele vem de derrota para o Kaki Ramonov por finalização. O cara também é um bom lutador. Bom, o inglês está com um pequeno favoritismo, cerca de 60%. Eu vou concordar de novo. Ele está invicto na carreira, o Jones já teve alguns tropeços. Apesar do inglês não ter enfrentado tantos caras bons, no Contender Series ele enfrentou um bom adversário, que foi o cara de Israel, que era invicto também, e venceu. Então, vou de Bacharach, por decisão ou finalização. Se ele escolher o caminho mais fácil, ele leva para o chão e finaliza, que o Jones já foi finalizado algumas vezes. Na penúltima luta do card preliminar, mais uma luta feminina, vai ser entre a J.J. Aldrich, americana, e a canadense Gillian Robertson, pelo peso mosca. A Aldrich tem 29 anos, 10 vitórias e 4 derrotas, venceu 2 por nocaute e 8 por decisão, e ela perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Está no UFC desde 2016, venceu 6 e perdeu 3 na organização. Ela vem de 2 vitórias seguidas, da Vanessa Demopoulos e da Courtney Casey. A Robertson tem 26 anos, venceu 10 lutas e perdeu 6, tem 1 vitória por nocaute, 7 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 4 por decisão. Ela está no UFC desde 2017, venceu 7 e perdeu 4 na organização. Ela vem de vitória contra a Pedrita, com aquela finalização no primeiro round, da dedada no olho. Olha, essa é uma luta bem complicada, bem equilibrada. A Robertson está com 65% de favoritismo. Eu fiquei bem na dúvida, mas eu vou concordar, vou ficar com a vitória dela mesmo. A americana é melhor na luta em pé, né? Ela é uma striker, mas eu acho que a defesa de queda dela é um pouco fraca e a Robertson deve levar a luta para o chão e finalizar. Bom, para fechar o card preliminar, uma luta entre os pesos meio-médio, Matthew Semelsberger e o AJ Fletcher. O AJ Fletcher, mais um estreante que está invicto na carreira até hoje. O Semelsberger tem 29 anos, 9 vitórias e 3 derrotas, venceu 6 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 finalização e 1 decisão. Ele chegou no UFC em 2020, fez 4 lutas. Ele venceu 3, o Carlton Minos por decisão, Jason Witt por nocaute e o Martino Sano por nocaute. E ele perdeu 1 para o Carlos Williams por decisão. O Fletcher tem 25 anos, venceu as 9 lutas que ele fez, 4 por nocaute, 4 finalização e 1 por decisão. Venceu 6 delas no primeiro round, inclusive a última que foi no Contender Series. Venceu por nocaute no primeiro round. Bom, essa luta o Semelsberger está com um favoritismo bem grande, eu achei, 70% nas casas de apostas. Eu vou discordar, eu vou ficar com a zebra nessa. O Fletcher é um cara bem agressivo, eu assisti algumas lutas dele, o cara não é ruim. Ele ainda não lutou com nenhum cara de nome, mas o Semelsberger também não, apesar de ter uma pequena experiência no UFC. O único cara melhor que ele pegou foi o Carlos Williams e ele foi derrotado. Então, eu vou ficar com a vitória do AJ Fletcher, talvez até por um nocaute.